Acredite se quiser, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que você não conhece de nome, tudo bem, ele chegou agora lá no GSI, aquele Gabinete de Segurança Institucional problemático pra caramba, virou ali um núcleo de conspiração contra a República durante o governo Bolsonaro, coisa seríssima, golpe, etc e tal, né? Esse cara aí, cara, ele olhou no olho de uma jornalista e teve a moral de dizer assim, não, o exército brasileiro não é politizado. Não. Não é. Não é. Posso assegurar também que não houve essa politização da instituição. Não é. Vamos lá, Marcos Antônio Amaro dos Santos, entrevista muito boa, por sinal, para o UOL. Cadê? Essa questão... Mérito do UOL, tá? Tá bom, general? Não é com o senhor, não. Talvez ela deva ser direcionada ao ministro da Defesa, que fala pelas Forças Armadas, enquanto ao Exército, ao comandante do Exército, que responde pelo Exército. O que eu posso dizer é que, a meu ver, a preocupação que nós devemos ter é sempre com institucionalidade. Esse é aquela figura folclórica do general democrata, né? Folclore brasileiro. O papel institucional, que eu considero desta forma aqui, do Gabinete de Segurança Institucional. Então, em termos de politização das Forças Armadas, seria interessante perguntar para o ministro da Defesa e, em relação ao Exército, ao comandante do Exército. Eu acho, sim, que deve-se buscar, de qualquer forma, em todas as situações, essa institucionalidade que nós sempre preservamos. Eu posso assegurar também que não houve essa politização da instituição. Né? Lógico que algumas pessoas podem ter sido atraídas por essa questão que você levantou, mas a instituição, Forças Armadas, a instituição Exército Brasileiro, eu acho que estão preservadas e cabe, logicamente, sempre ratificar essa necessidade de institucionalidade. O senhor falou do ministro Múcio, ele tem articulado com o Congresso uma PEC nesse sentido, digamos, né, de desmilitarização. Múcio é o ministro da Defesa. Ele foi escolhido em consenso assim entre a presidência da República e os comandantes das 3 forças, que, indicados pelo Bolsonaro, ameaçaram, não estou de sacanagem, isso aconteceu no seu país, ameaçaram deserdar, sabia disso? Que na troca de um governo para o outro, os comandantes das 3 armas ameaçaram... desertar o verbo? Eu não sou milico, eu não sei. Eu nunca precisei fazer isso. Espero que eu não... Eu não sei, de verdade mesmo, na humildade. Então, eles ameaçaram vazar e deixar as tropas à vontade, assim, para fazer o que quisessem, se rebelar, né, durante a troca de governo, se eles não tivessem o ministro da Defesa que eles queriam, que era o José Múcio, que é o cara que está sendo mencionado aí. Que colocaria um militar, se ele quiser concorrer a um cargo político, ele tem que deixar a força. Hoje em dia, ele pode se candidatar, caso ele perca, ele volta à força. E, além disso, se discute, alguns integrantes da base aliada do governo querem colocar nessa discussão também a revisão do artigo 142. O senhor acha que o artigo 142 precisa ser revisto de alguma forma? E, no caso dessa questão de militares que concorrem saírem e voltar, o senhor concorda? Me parece que essa posição aí dos militares para concorrerem a não é cargo público, acho que são cargos eletivos. Né? Que devam se afastar, já é uma posição adotada pelo governo. Então, não vou questionar isso. Né? O que eu posso dizer é que deve-se estudar no nível adequado, né, nas discussões lá entre os congressistas, que se isso não deva ou não se estender a outras carreiras de Estado. Né? Mas é uma questão a ser discutida na instância competente, que é o Congresso Nacional. Uma ideia aí é uma quarentena, né, para os militares. O cara é general, passa para reserva. Só daqui uns 4, 5 anos aí é que você pode concorrer a um cargo aí, sei lá, entendeu? Quer ser senador, deputado. Em relação a... 142. 142. Olha, a meu ver, essa interpretação do 142 de... 142 é o artigo que eles interpretam como uma abertura para um golpe, basicamente, dentro da Constituição. O que é uma doideira, né? Golpe constitucional, nunca... Enfim. Eu só fazer... como alguns consideram. Pois não, Anderson, diga, cara. Só para lembrar, só rápido, o 142 foi muito usado na porta dos quartéis, tinham várias faixas naquele período. Em frente. Eu acho que
extremamente, completamente equivocada. Né? E que a reforma do artigo em si não me parece ser necessária, mas exatamente porque essa interpretação ela é completamente equivocada. Então não é por causa dessas interpretações equivocadas que se deva alterar o artigo 142. Pode existir outras razões, aí o Congresso tem que estudar essas outras razões talvez. Muito bem, tá aí o general, rapaz, dizendo que o tal do artigo 142, que a gente, né, teve que ouvir falar sobre dia sim, dia também, ao longo dos últimos 4 anos, coisa assim, rapaz, não dá às Forças Armadas a possibilidade de moderar a República. Interessante, né? Então tá aí o general democrata, essa figura folclórica aí do Brasil, Marcos Antônio Amaro dos Santos, garantindo pra gente que o Exército não é politizado, meu amigo Anderson. A pior parte é pensar que existe 2 exércitos, então. Existe o exército que cumpre aquilo que você gosta de falar, né, que é pintar calçado meio fio. A gente, é a segunda vez, né, hoje que a gente está vendo 2 versões para a mesma coisa. Primeiro a gente viu no outro corte as versões de milícia, agora a gente está vendo versões do exército. O que é falar? O que é institucionalizar uma ideia, na meu ver? Por exemplo, quem responde pelo Meteoro Brasil? Se qualquer pessoa fala que está aqui fazendo o programa, tem um peso. Se o Álvaro e a Ana falam, tem um outro peso. No processo, Álvaro, que nós vimos, principalmente desses 4 anos, só falou general, não falou baixa patente, de forma bem popular. Então, ele não está falando em nome da instituição? Se eles fazem campanha política, general faz campanha política, eles receberam inúmeros cargos, eles estavam dentro do governo. Então, quem é que não foi politizado? Claro que o Exército foi politizado. Se ele quiser dizer que isso é uma coisa que tem que ser mudada, que aqui faz algo que nem em outros lugares devem ser, que não fazem, tudo bem, mas falar que não foi politizado é brincar com a inteligência. Daí fica muito aquele papo do filho do Bolsonaro quando quer falar, meu pai não sabia, não viu, daqui a pouco passa 2 dias, está no 3º lote de joias. Ou então, eu adoro quando você fala, tá lá em cima da mesinha, ao lado da latinha de lixo, a joia que foi recebida e ficou lá a semana inteira. Isso é desafiar a inteligência das pessoas que estão acompanhando esses casos. Todas as pessoas que responderam ou estiveram no governo eram pessoas de alta patente. Então, elas respondem sim. Então, o Exército, como instituição, foi politizado. Simples assim. E ele pode ser um cara querer fazer o meio-campo mais democrático, mais tranquilo, mas a história está aí, Álvaro, não vai dar para mudar. Se a gente fala de quase 700 mil mortes, tem a mão do Exército junto, porque ele estava dando do governo Bolsonaro. E assim é o jogo.